pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais esse problema aqui, tá? Olha só, há situações do dia a dia em que a luz não consegue atravessar a superfície de separação entre dois meios, apesar de estes serem transparentes, tá? Ou seja, não se vê o fenômeno de refração da luz. A esse fenômeno damos o nome de reflexão total. Beleza? Seguem abaixo algumas consequências da reflexão total da luz. A miragem é comum quando viajamos em estradas longas e retas. Temos a impressão de que a superfície do asfalto está molhada, tá? Isso é uma reflexão. Isso é uma consequência da reflexão total. E o outro fenômeno é: as fibras ópticas são feitas de vidro ou de plástico e possuem paredes extremamente lisas. Por esse motivo, a fibra óptica é um condutor de luz. Essa tecnologia é amplamente utilizada na medicina e nas telecomunicações. Sobre a reflexão total, são feitas algumas afirmações e a gente vai avaliar cada um desses casos. Primeiro, vamos comentar um pouquinho como é que funciona essa miragem, que muitas vezes a gente vê quando está na BR, né? Viajando de carro e tal. Você vê num dia muito quente, né? Um carro que está mais à frente, você vê como se ele estivesse passando sobre uma pista molhada. Você tem essa sensação daqui. E aí parece estranho, porque quando o seu veículo, onde você está, passa pelo mesmo local, você não vê água, você não vê líquido. Então, o que foi que aconteceu ali? O que aconteceu foi o seguinte: o raio, veja só, o que está acontecendo é assim. Como o asfalto é negro, ele absorve muito facilmente a luz do sol e toda essa região aqui, todo esse ar, beleza, que está perto do asfalto, ele vai esquentar aqui. Vai esquentar muito, porque esse asfalto absorveu a luz que vinha do sol e aumentou bastante sua temperatura. Então, esse ar próximo esquenta também bastante. Conforme você vai se afastando do asfalto, o ar começa a ficar mais frio, tá? E aí a gente tem uma diferença de densidade. Aqui embaixo eu tenho um ar com a densidade menor e aqui em cima eu tenho um ar com a densidade maior. E o que é que acontece? A luz, veja, que saiu do sol, bateu no carro e chegou no meu olho, porque ela bateu na superfície do carro, que não está tão quente, ela chega fazendo uma trajetória reta, né? Essa outra daqui, esse outro feixe, ele só conseguiu chegar no meu olho porque isso é luz que está sendo refletida pelo automóvel, tá? E que foi curvada por essa diferença de densidade. Lembra lá na refração, a gente tem uma superfície que separa dois meios, o feixe ele muda de direção, feixe de luz. Então imagina que o que está acontecendo ali é uma coisa mais ou menos assim. Ó, eu não tenho dois meios, eu tenho vários meios com índices com o índice do meio diferente para cada um. E aí o que acontece? O feixe ele sai daqui, bateu, refratou um pouquinho, bateu, refratou um pouquinho, bateu, refratou um pouquinho, bateu, refratou, e aí aos pouquinhos ele vai fazendo uma curva. Ele vai fazendo uma curva, vai fazendo uma curva, vai fazendo uma curva. Eventualmente, é esse raio de luz que chega nos meus olhos. E aí, o nosso cérebro diz o seguinte, tá, esse raio de luz, ele teve uma trajetória reta, ele deve estar vindo daqui de baixo, e aí você tem a impressão de que você está vendo, tá, o reflexo do carro, porque ele passou em cima de uma poça. Então é isso que o nosso cérebro entende, beleza? E o segundo caso, uma fibra óptica que foi explicada aí, é o seguinte: a fibra óptica ela tem um núcleo
que é essa parte onde a informação passa, onde a luz passa. Ao redor, a gente tem toda uma estrutura de plástico que segura a fibra. Mas esse núcleo, ele tem um material diferenciado. Ele tem um material que tem um índice de refração maior que a casca da fibra. E aí o que acontece? Eu tenho aqui um feixe que está saindo de um meio com índice de refração maior. Por exemplo, vou botar aqui 5. E lá fora eu vou botar 1. E está indo para o meio com índice de refração menor. Existe, tá? Dentro de alguns casos, existe dentro de um caso como esse, quando você está saindo de um meio com índice de refração menor, indo para um meio com índice de refração maior, existe uma coisa chamada ângulo limite. Se esse ângulo de incidência aqui, ele for maior que o ângulo limite, o que é que acontece? O feixe, ele não consegue atravessar para o outro meio, ele é refletido. E quando é refletido, a gente chama isso de reflexão total. Não vai haver mudança na sua direção porque ele passou para o outro meio, ele é refletido completamente. E isso é o que permite que a gente tenha o feixe se propagando tão rapidamente, de maneira tão eficiente dentro da fibra ótica. Então, beleza. Esses dois fenômenos aqui são características da reflexão total, beleza? E aí a gente deve avaliar esses 4 itens aqui apresentados. Beleza. Olha só. O primeiro, para haver reflexão total interna da luz, é necessário que a luz se propague de um meio mais denso para um meio menos denso. Perfeito. Eu estou saindo de um meio mais denso, onde a luz tem um índice de refração maior, e indo para um meio menos denso, onde a luz tem um índice de refração menor. Beleza? Está correto. 2. Para haver reflexão total interna da luz, é necessário que o ângulo de incidência seja superior ao ângulo limite. Sim, é verdade. Como eu disse, se o ângulo limite ele for, por exemplo, 30 graus, e tu está colocando um feixe com ângulo de incidência de 45, cara, vai ter reflexão total. Ah, mas se eu botar 35, também vai ter. E se eu botar 30, também vai ter. Agora, se você bota de 25, aí ele consegue passar para o segundo meio, tá? Então, esse item está correto. 3. A reflexão interna total independe do ângulo de incidência. Não, aí você quebra o raciocínio que a gente construiu, né? Para confirmar itens 2 e item 1. E o 4 diz o seguinte: quando a luz passa do ar, veja, índice de refração menor, para a água, índice de refração maior. Aí, pessoal, eu vou abrir um parêntese, só li a primeira frase. Nesse caso, não acontece reflexão total. É impossível que aconteça reflexão total, tá? Seguindo o texto, ele diz: existe um ângulo de incidência para o qual ocorre reflexão total. Ele diz exatamente o contrário do que eu falei agora. Não existe um ângulo limite, tá? O que o item fez foi inverter o que a gente já conhece e falar para tu que tá certo. Tá errado, ok? Portanto, a gente vai marcar a alternativa que diz para a gente que itens 1 e 2 estão corretos. Essa alternativa é a letra B de bola. Ok, pessoal. Tudo bem, ficou bem explicado para vocês? Espero que sim. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima.